E outra coisa que refletindo, tanto na parte que chove demais e não chove quase nada, é que, infelizmente, a grande maioria que fala que o agro é pop, o agronegócio está na mão dos grandes, só que vocês não têm noção o que está por trás de uma fazenda de produção de grãos em quantidade. Tá por trás o quê? Empregar famílias, mão de obra que precisa dos grandes para poder ter carteira registrada, para poder trabalhar nas safras de forma correta, para poder tirar o sustento da sua família daquela região. Então a gente não pode esquecer disso, que é tudo trabalho humano. Ah, mas é mecanizado, mas não é mecanizado 100%. Precisa de recursos humanos, precisa de pessoas para trabalhar. Então, o que essas grandes fazendas no Cerrado brasileiro também faz é empregar pessoas. Não podemos esquecer. E se o produtor não conseguir seguir o calendário de plantios por causa do excesso ou falta de chuva, essas pessoas correm o risco de ser mandadas embora, porque o patrão não consegue honrar com o salário e às vezes não consegue nem pagar o que deve quando for quebrar o contrato de trabalho. É fácil, as pessoas às vezes escutam e colocam o dedo na cara desse tipo de produtor, falando que ele está destruindo a fauna, a flora, intoxicando todo mundo. Mas eles não fazem isso, nem o pequeno, o médio e o grande não faz. Porque o custo do defensivo hoje é muito alto e o defensivo está ficando cada vez mais caro. Então, assim, 1 litro, por exemplo, tem produtos que sofreu um reajuste de 100%. Então, até o grande que tem um certo volume de verba, de recurso financeiro, é limitado. O dinheiro não vai durar para sempre. Saiu, eu vou pegar e fechar a torneira aqui, abro da outra, então eu já entro. Então, se aqui não está dando lucro, o outro setor me compensa. Não é todo mundo que tem esse tipo de disponibilidade financeira para poder balancear o que é ali no fim do ano, do mês. Então, existe esse problema. Então, assim, eu quero que as pessoas também tenham consciência de que esses grandes produtores empregam muita gente de forma direta e indireta. Porque existe pessoas que dependem do agronegócio e tem nele o sustento. Eu já falei uma vez e vou repetir. Então, tem muitas pessoas que demonizam esse monocultivo, demonizam o manejo extensivo de grandes rebanhos, tanto de aves quanto de suínos, de gado. Mas é para alimentar não só os brasileiros, mas existe uma exportação. Isso é negócio também. Só que até então, nosso país não foi atingido por essa loucura de clima que está tendo em relação a excessos e faltas. Falta de água e excesso de água. Só para vocês terem ideia, no ano passado teve geada, muitas pessoas deixaram de plantar hortaliça porque ficou sem recurso financeiro. Daquela época até agora, a única fonte de renda segura desse pequeno produtor familiar foi trabalhar na fazenda. De manejo de gado de leite, de gado de carne, manejo de grãos. Foi lá que ele tirou o seu sustento até agora. Não foi continuar. Ele não parou totalmente, mas não foi somente a horticultura que manteve o ganho dele e o sustento de forma segura, porque um pai, uma mãe, ele não vai sair do sítio por esporte, mas é porque tem uma família para cuidar. E vi várias pessoas saindo e eles desejam voltar e ficar no sítio novamente sem precisar trabalhar para fora. Mas se não fosse por causa dessas grandes fazendas, eles não teriam como sustentar a família.
Então, assim, eu vi produtores familiares que têm a consciência do uso correto do defensivo químico, dos manejos feito dentro da propriedade, com respeito da sustentabilidade, tanto do meio ambiente quanto financeiro, mas ao mesmo tempo eu não posso demonizar quem emprega uma pessoa que perdeu 3.000 pés de abóbora numa geada, que perdeu 4 roça ou 3 de pepino por causa da geada do ano passado e agora está se reerguendo pouco a pouco. Eu estou ajudando na parte que me cabe e ele muitas vezes deixa a esposa ou filho, ou quando volta do serviço vai lá e toca a roça, sabe? Então, assim, esse agro que muitas vezes a mídia fica falando, tal, ele tem que existir. Porque senão essas pessoas da agricultura familiar que se refugiou nessas fazendas para poder ter o sustento da sua família, o que estaria fazendo hoje? Hoje a pessoa tem recurso financeiro para continuar a trabalhar e continuar a trabalhar não só fora, mas dentro do sítio. Então é o pequeno agricultor familiar continuando a produzir alimento, mas trabalhando em fazendas de grande porte. E muita gente foi realmente trabalhar lá. E não sei se vocês sabem, todos com carteira assinada, 13º, férias. Tem o fim de semana para descansar. E quando não tem de fim de semana, eles têm alojamentos. Quando tá lá, eles têm alimentação na fazenda.